Litrapistas, estamos aqui hoje para mais uma conversa com o autor, que é o nosso segmento em que nós convidamos um autor para falar de um dos seus livros aqui connosco, no Litrapistas. Mas antes, deixem-me recordar-vos que tenho aqui comigo a Flávia Amâncio. Oi, Olá, Flá. olá. A Flávia Castro. Oi. E eu sou a Raquel Laranjeira Paz. Hoje temos aqui connosco a Mariana Salomão Carrara, que eu vou passar a apresentar-vos. Mariana, muito obrigada por estar aqui connosco hoje. Nós estamos muito felizes, muito empolgadas, adorámos o teu livro. E, bom, vou aqui ler aqui a tua bio. Há alguns livros que já não estão disponíveis, depois se tu quiseres comentas, mas só para as pessoas ficarem a saber, pronto, vou contar tudo. A Mariana Salomão Carrara nasceu em São Paulo em 1986. Publicou os romances A Árvore Mais Sozinha do Mundo, agora em 2024. É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, 2021, que foi finalista do Prémio São Paulo de Literatura. Se Deus Me Chamar, Não Vou, em 2019. Fadas e Copos no Canto da Casa, em 2017. E Idílico, em 2007. Bem como o volume de contos Delicada Uma de Nós, 2015. Não Fossem as Sílabas de Sábado é o seu primeiro romance publicado em Portugal, saiu agora há pouquinho tempo, e consagra uma fulgurante e singular percurso literário, distinguido com o Prémio São Paulo de Literatura, um dos mais prestigiosos da língua portuguesa, e que também será publicado em Espanha. Então, Mariana, muito bem-vinda, obrigada por estar aqui connosco. Muito obrigada, estou muito feliz de estar com vocês. Mariana, nós estivemos a fazer, pronto, depois lemos o teu livro, ficámos tão impactadas, fomos ouvir algumas entrevistas tuas, algumas coisas que tu já falaste, também para não repetir aqui tudo. E percebemos que tu já comentaste em algumas conversas que tu começaste o teu percurso de escritora mais como escritora do que como leitora, o que não é tão comum aqui nos nossos entrevistados, costumam começar por ser mais leitores do que escritores. Tu foi ao contrário. Mas como nós somos todas mães e vibramos muito com a literatura infantil, mesmo assim eu queria que tu nos falasses de alguns livros que tenhas lido como criança ou jovem adolescente que te tenham marcado. Sim, eu me encantei primeiro pela escrita, acho que porque parecia um pouco com a brincadeira, né? Eu já fazia um enredo com os brinquedos, então de repente eu fiz um enredo, né, muito simplesinho com as frases. Então ainda trouxe um prazer ali estético junto com a brincadeira. E eu fiquei fazendo isso sem querer ler até uns 7, 8, 9 anos. Meu pai me falando, não, mas precisa conhecer as outras histórias, né, para ter mais ideias. Eu, não tenho tempo, preciso escrever as minhas. Mas lá para os, assim, a paixão mesmo, né, que aconteceu pelo livro, eu já tinha 10, que foi com o Memórias de um Burro, que é um clássicozinho da Condessa de Segura, acho que é um francês antigo, bem antigo. E é um burrinho sofrendo atrocidades. Muito triste o livro, mas realmente eu fiquei hipnotizada. E depois Pedro Bandeira, né? A Droga da Obediência, principalmente, mas também a Droga do Amor. E aí mais para os 13 anos, Capitães da Areia, né, Jorge Amado. Foi esse percurso clássico do adolescente brasileiro, assim, pré-adolescente e adolescente. E aí já com 14, tive minha fase Stephen King, né? Inclusive escrevi um romance aos 14 que tinha um palhaço assassino, pedófilo, necrófilo, era uma coisa assim. Minha mãe queria, desesperada, queria me internar. E aí eu descobri a Lígia Fagundes Telles no colégio, lá para os 14 já, 14, 15. E me apaixonei. Me apaixonei aí como escritora também. Falei, nossa, é isso que eu quero, essa intimidade, né? Essas cenas lentas do cotidiano também, mas bem íntimas com o personagem, que o personagem fique bem palpável, existente ali. E aí eu li tudo dela. E aí esse foi meu percurso. Acho que a adolescente também teve o Milan Kundera, né? Com aqueles 3, mais A Insustentável Leveza do Ser, A Imortalidade, o Livro do Riso do Esquecimento. E eu era apaixonada mais velha, assim, dos 16 em diante, por portugueses, né? Principalmente o Saramago, mas também o Lobo Antunes. E mais recentemente tem alguns contemporâneos que eu gosto também. E vocês falaram que são mães e apaixonadas por... Eu vou lançar um infantil em fevereiro. Legal. Também estou bem animada. Minha primeira experiência foi muito divertida, muito diferente, né, a experiência. E aí me lembrou mais ainda daquela gesto de brincar, né, de soltar totalmente a criatividade. Então estou bem animada para ver como é que vai ser. Muito bom. Maravilha.
Olha, eu vou pegar, eu tinha aqui já planeado estas perguntas, mas vou pegar já nisso que tu falaste, assim, eu queria saber, outras mulheres que te influenciaram e que outros portugueses, né? Porque não é tão comum assim que nossos convidados falem de que leram muito, bom, tirando o Saramago talvez, né? Mas que leram tanta literatura portuguesa e eu queria saber um pouquinho, quem mais é que tu Uhum. lês, quem é que Nossa, tu eu acho que a estás a gente lê ler, bastante os como é que é? portugueses, viu? Eu tenho uma sensação que nós brasileiros, leitores, né, e principalmente Hum, escritores, lemos muito os portugueses. Mas eu depois gostei muito do José Luiz Peixoto, que inclusive vem bastante sim, aqui, né, Sim. muito querido. tem. A Dulce Maria Cardoso, principalmente Os Meus Sentimentos. Eu sou apaixonada por esse livro, não vejo a hora de sair no Brasil para poder dar para as pessoas de presente. Legal. Eu li um, que acho que ele tá publicando o segundo romance adulto agora, mas eu li o primeiro dele, que ele só fazia infantis, pelo que eu entendi, juvenis, que é o Índice Médio de Felicidade, que se chama Davi Machado. Eu achei David muito Machado. divertido, Sim, sim, assim, sim. é melancólico, claro, tem muita tristeza envolvida, mas ele tem um tom muito divertido. Então também foi um dos meus recentes que eu gostei bastante. E das mulheres que me Legal. influenciaram, né? Sim. Além da Lígia, mais velha, eu conheci o trabalho da Elvira Vinha, que é uma brasileira falecida recentemente, precocemente, porque estava super, né? Acho que com 69 ela faleceu. E eu li todos os romances adultos dela, amei todos. É uma linguagem assim veloz, uma coisa sagaz, cínica, muito É maravilhosa peculiar. ela. E aí acho que misturou com a Lígia em mim, ali bateu, deu um amálgama que eu gostei. Sim. E consigo colocar essas duas junto com o Saramago ali como minhas grandes referências de montagem, assim, né, da escrita. Legal, e bom ter essa consciência, né? Essa consciência toda, muito legal. Bom, gente, nós vamos entrando agora na conversa do livro, certo? Nós vamos entrando ligeiro, porque são muitas perguntas e ninguém quis abrir mão das suas, né? Então nós vamos, e para fazer isso, só lembrando o aviso de spoiler, quem se incomoda, sente incomodado de conversar e entrar um pouco mais a fundo, esse é o momento de dar uma parada, ler e voltar para conversar com a gente aqui, tá? Para ouvir a conversa. Eu vou começar, Mariana, lendo aqui, aqui ó, a sinopse, né, que tá na orelha. Acabei de pegar um trecho dela e para as pessoas entenderem do que a gente está falando, quem ainda não ouviu falar no livro, né, e se interessar. Não fossem as sílabas do sábado, com sua narrativa íntima e repleta de passagens que assombram pela concretude, consolida Mariana Salomão Carrara como uma das vozes mais urgentes da literatura brasileira contemporânea e a partir do relacionamento conflituoso que se estabelece entre duas mulheres, né, entre as duas mulheres que estão como personagens importantes no livro, nos ensina, na violência da morte, a ler melhor a vida. Tá? Então a gente vai entrar um pouco mais, Mariana, mas esse é um livro que foi vencedor do Prêmio São Paulo em 2023, né? E a gente sabe que ele foi muito bem recebido, a Raquel até comentou, né? Tem muitas conversas suas com outros interlocutores na literatura. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi a recepção deste livro aqui pra você. O que ela trouxe pra você como escritora de novidade que você não imaginava, enfim, como foi essa recepção? Eu acho que as primeiras novidades eu já recebi com Se Deus Me Chamar Não Vou, que foi assim, abriu muita porta mesmo, por ser um livro narrado por uma criança e, portanto, muito acessível. Então, acho que conquistou públicos diversos e foi aí que eu consegui realmente a entrada no mundo literário, né? Então, eu já tinha essa receptividade de leitores, que é muito diferente, né? Sempre publiquei, sempre escrevi, mas é muito diferente você ter a troca. Sim. E o Sílabas, ele já vinha tendo muitos leitores antes do prêmio, o que era fantástico, né? Porque prêmio a gente não tem a garantia de nada, né? Sim. É simplesmente um sonho. Então ele já tinha uma trajetória bacana, já estava inclusive encaminhado a peça de teatro, né? Que o pessoal estava fazendo. E aí quando ganhou o prêmio, acho que a maior diferença foi a recepção formal. Porque eu comecei a ver em livraria exposto destaque, né? E aí com o destaque, pessoas que não são tão antenadas ou que não ficam pesquisando quem são os novos autores e tal, elas foram atrás. Então houve essa apresentação, né? Para quem se importa tanto com o prêmio como pela curadoria da livraria. E muita gente para entrevistar, né? Acontece essa abertura de mídia. Eu recentemente fui por conta do prêmio para Guadalajara, voltei anteontem, da Feira Literária de Guadalajara, que é a segunda maior do mundo, inclusive é impressionante a organização, uma coisa assim invejável. Juro, e foi uma experiência linda falar desse livro, de outros livros lá com o pessoal.
E agora também tá tendo essa história de publicar fora, né? Então, além da Espanha, que vai sair, Portugal, que já saiu, se eu não me engano, também, é que tem o outro livro também que estão comprando, né? Mas também teve interesse Itália também tá atrás. Acho que catalão, talvez, não sei se foi esse ou foi a Árvore, mas tem assim, estão pipocando nos outros países, seja por esse, seja pelo Novo, né? Mas o Novo também tem a ver com o fato de ter ganhado um prêmio também, então eu acho que isso teve essa visibilidade. A gente não sabe separar uma coisa da outra, mas eu entendo que tem a ver com o prêmio. E aí a peça foi muito legal, né? Foi, como foi essa experiência? Foi muita sorte minha, porque a Carol Vidotti, que é atriz e produtora, não produtora, né? Idealizadora de todo o espetáculo, não conhecia, encontrei na rua como uma fã, dizendo, nossa, o carnaval, ai, nossa, adoro seus livros e tal. E depois encontrei de novo sem querer, e ela disse, olha, você tem interesse, eu gosto de teatro. E eu falei, nossa, adoro, quiser montar, monta. Simplesmente entreguei. E fui assistir a primeira vez sem saber de nada. Se o texto tinha ficado bom, sabia que a Liana que ia montar, que ia fazer a dramaturgia, era uma escritora cujo livro eu tinha gostado muito. Então eu tava até feliz nesse aspecto, mas cheguei lá e fiquei muito... Nossa, as atrizes ótimas. A Carol me emocionou muito como Ana, né? Ela fala... E aí, de repente, você ouve o próprio texto existindo de outra forma. É uma coisa que não tem nada a ver, assim. Parece que é outro... É o mesmo texto, mas é outra obra. Você fica achando, assim... Eu me emocionei, eu comecei a ficar com vergonha de me emocionar comigo. não sou mais eu, calma, deixa eu me emocionar. Então, elas estão rodando aí, foram para Campinas agora. O legal seria que os Sescs do Brasil todo, né, quisessem chamá-las, ou outros patrocinadores aí, que seria bem legal. Tá sempre lotado. E os leitores, assim, você recebeu, assim, e-mail? Sim, as pessoas são muito afetivas, né? E elas mandam, além do Instagram, teve gente que participa de clubes e chegou a mim cartas das pessoas para a Ana. Principalmente quem tem uma história de luto real, né? Que queira compartilhar. E acho que essas pessoas são as mais afetadas, porque, enfim, acho que encontram ali muitos aspectos que tenham vivenciado, né? E existem pessoas que eu achei que não fosse legal ler, assim, porque acabaram de perder alguém. Sim. Então eu fiquei até preocupada quando comecei a saber. Mas não, parece que alguns me dizem que organiza a dor, né? De certa forma, que você lê o sentimento organizado, explicado ou até poetizado, ajuda a assentar um pouco do peso dessas dores mais voando assim na cabeça. Então tem pessoas que me dão um retorno muito pessoal, né? Da própria situação. É muito legal essa troca, né? Não, muito bom. Bonito, a gente, muito, muito bonito. Sim. Porque eu acho que é um livro que mexe com a gente, né? E nesse sentido, a gente tá lá, a gente tá entrando cada vez mais na história, né? Pra falar sobre ela. A cena de entrada, a gente já tem o tom, né? Do que vem. E o que vem é duro, né? É pesado, no sentido da situação em si, é pesada. Tem uma pessoa que se joga da janela e cai em cima de uma outra que está saindo do prédio. E a gente vai ficar justamente com as mulheres, né? Enfim, desses dois personagens que morrem na cena de entrada, né? E a coisa que a gente tinha comentado quando a gente foi conversar sobre o seu livro é que muitas vezes quando você tem uma tragédia muito profunda num livro, ela quase que consome, toma conta do livro inteiro, e não é o caso aqui, né? A escrita, essa narradora, ela é tão arguta, ela é tão sensível, ela tem aquela sensibilidade inteligente lá da Clarice Lispector, da Virginia Woolf, eu sinto que ela tem. Porque ela tem quando não tem ninguém em cena, né? Quando tá ela e os móveis, e até os móveis são interlocutores, enfim. Então, o que eu queria te perguntar é, essa inspiração, essa cena de abertura, essa ideia, de onde ela veio? Você consegue identificar? Como surgiu essa história para você? Eu acredito que, assim, primeiro eu tenho o tema, que era a vontade que eu tenho de falar de amizade entre mulheres. E de falar de uma amizade com um potencial incrível, né? Um envolvimento muito forte, um laço familiar, né, no caso, que inclusive envolve a criação de uma criança, mas com alguma resistência, né? Eu queria uma situação extrema, para, na verdade, fazer sentir qualquer outra situação. Por exemplo, os esgarçar do tempo, a gente não cuidar do vínculo, essa amizade se esgarçando, ou ela ter tudo para acontecer e alguém se dispersa, né? Porque vai cuidar do casamento, vai mudar de cidade, vai pensar só no tradicional, e a gente vai deixando isso sumir. E aí acredito que veio daí, né? Eu tinha um vizinho que era anestesista, médico anestesista, viciado na anestesia. Então já fazia muitos anos, né? A gente já tinha chamado a família, já tinha tentado várias coisas. Ele era muito solitário, sobrevivente da AIDS, literalmente mesmo. Teve na época, perdeu todos os amigos, enfim, era uma pessoa muito, né, delicada.
e ele estava começando a trazer problemas mais perigosos, né? Então, várias vezes eu abria a porta da casa dele porque eu sentia cheiro de queimado e tava lá a cafeteira pegando fogo e ele no chão, ou as janelas todas fechadas e o gás aberto, a gente tendo que abrir correndo lá e fechar, enfim. Eu comecei a perceber que eu poderia morrer de vizinho, né? Morrer da solidão dele, dos problemas dele, se explodisse alguma coisa ali, um incêndio. E isso ficou na minha cabeça, talvez tenha se somado à possibilidade, né, desse enredo que eu já tinha. E pensei nisso, né, num condomínio, né, num edifício e uma responsabilidade de todos ali, né, todo mundo sabe que ele existia, ele descia na portaria nu, enfim, havia todo esse abandono, mas que também em São Paulo a gente não conseguia tornar, né, uma intimidade ali maior. E, ao mesmo tempo, se acontecesse alguma coisa com ele, poderia envolver outras pessoas, né? Então, eu acho que isso me levou a esse suicídio do Miguel, que ao pular do 10º andar cairia sobre um outro vizinho que ele nem conheceria. E foi aí. E por isso que o livro não é sobre isso, né? É sobre a vida nova a partir daí, que ela não aceita. A Ana não consegue. Se ela aceitar essa vida, ela parece que ela diz, bom, então agora eu passei a gostar da tragédia que matou meu marido, né? Porque eu tô gostando da amizade que surgiu aqui, né? Então ela fica o tempo todo não gostando, não querendo que essa moça exista, né? Essa mulher. Era melhor que ela não existisse, enfim. Maravilhoso. Muito bom, assim, agora pegando um gancho até do que você falou, né, em 2 momentos, de pessoas que te escrevem contando, enfim, histórias pessoais dela, né, do luto pessoal de cada uma, e também você traz uma imagem muito, que para mim, assim, foi muito tocante, fiquei com ela, agora também é minha, que é da responsabilidade de todos nós, enquanto sociedade, né, de estendermos os braços e tentarmos segurar de alguma forma essa queda, né, tentarmos aparar essa queda. Eu acho que você virou essa pessoa, porque quando alguém, e nós todas de alguma forma também, quando alguém te envia a história pessoal, você acolhe, é um pouco esse braço estendido assim para fora da janela que me marcou bastante. Eu vou até ler, vou pegar aqui, não estava nem, enfim, no nosso programa, mas vou ler um trechinho porque eu fiquei até emocionada aqui, né, onde você diz, né, porque os vizinhos baixavam a cabeça ao subir comigo no elevador, culpadíssimos por não terem estendido os braços, cada um na sua janela, e segurado aquele homem pela camisa. Quem sabe um prédio inteiro de mãos para fora amparando o morador infeliz. Né? Essa história que você acabou de contar do seu vizinho foi você estendendo de alguma forma esse braço para fora da janela, e algo que você está agora, né, fazendo é estender esse braço para que essas pessoas possam se sentir à vontade de te mandar suas histórias, enfim, difíceis. Então, assim, parabéns e que bom que também é um acordar, que aquele sentimento e que nós todos temos, né, de amparo e de parceria com o outro, vizinho ou que seja, com o outro, e que às vezes está guardado, né, e que você nesse pequeno parágrafo despertou em todos nós, assim. Sim, obrigada. E comentário. nisso da responsabilidade e acolhimento também tem o outro lado, né, que é a culpabilização, que a própria Ana traz muito contra a Madalena, né? E eu mesma senti, se eu senti até com um vizinho, imagina como não sente a esposa, e é muito injusta essa sensação, né? Mas eu senti, ele veio a falecer mesmo de overdose, nós achamos ele lá, enfim, e foi uma sensação de, será que não dava para ter, né, ajudado mais, mas era um vício importante e tal. Mas a Madalena pode ter feito de tudo, a gente não sabe, né, como foi a trajetória, mas provavelmente ela sofreu muito com essa situação. Sim. E não consegue... Imagina como fica a cabeça da pessoa, né? Então, mas o livro não era exatamente... Era pra gente, o leitor, escrever essa história, né? Do que tá acontecendo dentro da cabeça dela, da situação dela ali, de ter perdido o marido dessa forma, né? Sim. Narramos todas a vida da Madalena. Imaginamos todas aqui como seria... Ficamos assim, será que ela em algum momento vai falar sobre isso? Vai contar essa história... num outro livro? Ficamos todas viciadas. Esse é um pedido comum também. Olha só! Não, vocês já fizeram na cabeça, só vocês... É que talvez, não sei, quando terminou o livro eu fiquei a pensar, caramba, qual é que é o personagem principal, né? Porque em certo sentido, obviamente vai dado que é a Ana, mas a Madalena, ela é um personagem tão complexo e que nos é dado de uma maneira tão
Né? Nós temos o que ela faz, nós temos o que a Ana pensa sobre ela, nós temos o que a Ana desconfia que ela esconde, nós temos a conversa com o delegado, nós temos a maneira como a Francisca a vê, a maneira como a Catarina a vê. Então, ela é uma personagem muito complexa, muito, muito complexa. Eu vou voltar aqui um pouquinho atrás, à questão do título, porque uma das coisas que, depois de ter lido o livro e ter visto que tu trazes muito, não é? A questão da sílaba, e não te esqueces, nem nos deixas de esquecer da palavra sílaba, sílabas, no caso. Eu pensei assim, bom, o que é isto? Então eu joguei lá no dicionário, aqui no Google, e li. Sílaba é uma emissão de voz completa, representada por um ou mais fonemas. E aí eu até pensei naquele livro da Marguerite Duras, o Arrebate de Lolvestein, que era como se na Ana a sílaba era o grito, não é? O grito que ela. O grito como uma expressão última de horror, não é? E há em toda a cena inicial também uma narrativa à volta disso, do grito, a vontade de gritar, não conseguir gritar, enfim. Mas então eu fiquei a pensar nisso, não é? Como essa sílaba condensa a possibilidade de um grito, não é? E depois fiquei a pensar, não é? São aqui os 13 anos depois do acidente que tu vais narrando, não é? E Ana e André têm 2 sílabas, mas Madalena, Sábado, Catarina, Francisca têm 3. E tu no momento até falas, é linda essa passagem, que sábado seria o tempo, não é? Uma criança dizer a palavra sábado seria o tempo que o Miguel demorou a cair e a atingir o André. Mas nesta configuração, Ana, André eram 2, né? E nestas sílabas que de repente ficam 3, está também já dada a chave, né, desta nova montagem familiar, né? A Madalena, a Catarina e ela. Então, como é que foi? Como é que tu pensaste? Porque isto é uma coisa que tu vais trazendo muito ao longo do livro, a questão de como a Madalena trazia as palavras, não é? Então eu queria te ouvir falar sobre isto, o tempo das palavras e a estrutura das palavras, como também parte desta narrativa. Sim, eu acho que é um título bem para a pessoa sentir também, como você fez, né? Uma sensação de diversas implicações. Para mim, ele veio naquela cena mesmo em que ela fala que se não fossem, né, as sílabas daquele sábado, num sentido de se qualquer segundinho, né, tivesse sido diferente, se ela não tivesse chamado para o quadro, se ela tivesse chamado 1 minuto depois, 1 minuto antes, segundos antes. Então ela ficou muito paralisada nesses ICs que ela coloca, né, o tempo todo. Não consegue sair do detalhe de que foi ela que chamou, ela apressou, enfim, se ela não tivesse isso e aquilo. Então um pouco disso, né? Se o sábado tivesse sido ligeiramente diferente, a vida dela era completamente outra. E isso culmina no Se a Madalena Não Existisse, né? Também, né? Vai indo até chegar nela. E a criança falando sábado, né? A frugalidade de um sábado, uma criancinha aprendendo a falar sábado é justamente o tempo que um corpo leva para cair em cima do André. Então são essas diversas somas. E acho que veio também depois, isso eu pensei, não na hora, né? Não foi racional. Da nossa criação brasileira aí com a construção do Chico Buarque, né? Do amor, morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Sim. E as proparoxítonas vão se repetindo, se trocando. Enfim, é uma coisa que fez parte da nossa infância escolar. Pelo menos quem, né, estudou em bons colégios, enfim, era um estímulo muito legal. E aí acho que é isso, uma soma dessas sensações aí que me trouxe. E também tem a coisa do sábado, né? É claro que isso não faz nenhum sentido, mas faz dentro da minha cabeça. Que já é horrível morrer. E pior ainda morrer no começo de um sábado, porque você perde a vida e um final de semana. Então, você tem todos aqueles planos ali bem próximos para acontecer. E além de tudo, morre no comecinho do sábado. E a pessoa ainda fica com aquele plano engatilhado, assim, né? Que ela fala, a gente ia no cinema e não consegue nem sair dessa sensação, né? Então, acho que são essas somas, tudo o que você falou também faz bastante sentido, mas também veio dessa organização silábica, e aí isso da Catarina e a Madalena terem o mesmo número de longas sílabas, né, em comparação à Ana, e essa sensação dela de estar alijada dessa alegria, de não conseguir vivê-la junto com a filha, de sentir que as duas estão muito conectadas, né, uma acolhida na sílaba da outra. Então, são todos esses desdobramentos das sílabas do sábado, né? Muito bom. Legal. És tu, Flá? É você, Flá, não? Flá Amâncio. Então tá bom. Então tá bom, gente. É porque
Vamos lá. Então, pegando um gancho aqui, né? A existência da Madalena, né? Parece ser assim um alicerce, ficou uma ideia de alicerce para a vida da Ana, para que ela, né, tenha uma vida, né? E odiar a Madalena, a gente viu que de certa maneira, esse ódio tão visceral que ela mostra aqui no livro, enche a Ana de vida, né? E eu queria, enfim, pensar junto aqui se através da dor, do luto, sobretudo do ódio. É o ódio que nos mantém vivos, né? Quando, nesse mar de dor, nesse mar de enfim, tristeza, o ódio é uma... Perdi agora, quando você joga ao mar, uma âncora. Eu acho que ela tá buscando, primeiro, transmitir para outra pessoa a culpa que ela também sentiu, né? De envolver o André nesse acidente. Mas ela também tem dado um momento que ela se sente anestesiada de tanta dor, né? Ela já não consegue sentir tantas emoções diferentes dessa. Então ela tem um júbilo quando ela sente coisas sobre a Madalena, né? Então existe um pouco isso. Ela também tem um pouco de prazer quando a Madalena, nas poucas vezes que a Madalena se revolta contra ela, que ela fala, ela sente ali que acho que balanceia, né? Tudo que ela joga pra ela, volta e ela pensa, não, então tá. Então ela tem um pouco de vida ali também, de razão, sim. Enfim, ela se sente bem com isso. Tem aquela coisa dela sentir até feliz de talvez a Madalena ocultar uma casa de campo, né? Ela sente uma dignidade ali nela que traz um encanto. E acho que esses sentimentos mesmo que ela vai nutrir contra a Madalena, que na verdade é um apego também, né? Ela tá claramente muito apegada àquela relação que inclusive acolheu, né, desde a gestação. E não... Mas ela tem muito medo de se entregar totalmente, no sentido de aceitar como nova vida possível e como felicidade possível também, né? Sim, isso seria quase adotar a nova vida que veio a partir da tragédia, porque sem a tragédia não teria Madalena na vida dela. Exatamente, e é muito bonito, enfim, e interessante a forma como você coloca, porque é a Ana na sua humanidade, né, na sua complexidade de nós humanos, né? Porque assim é quase de uma monstruosidade assim esse egoísmo, né? De colocar na culpa da esposa não ter sido suficiente, vamos colocar assim, para o marido a ponto dele se suicidar, né? Ou seja, ela não foi suficiente, ela não percebeu os sinais e ela permitiu de alguma forma, Ana, né, coloca desse não estava jeito. Lá na hora, né? Não, ela deu exatamente, ela permitiu que essa tragédia acontecesse. Então a culpa era toda da Madalena. Então a gente vê assim, nossa, de um egoísmo, mas assim, também é muito humano, né? Sobretudo quando né, a gente está falando da dor do outro, né? É muito humano. Então eu fiquei pensando até que ponto nós somos responsáveis pelos outros, assim, né? Pelos nossos outros, né? As nossas vidas estão muito engalfinhadas, na verdade, né? Qualquer escolha nossa já pode interferir demais na vida do outro. E queira ou não, é um acaso, né? Acho que a ilusão de controle... Eu falo bastante dessa ilusão de controle, porque eu vivo ela. Então, não é sempre a hora da nossa morte, amém. É basicamente sobre isso, sobre essa ilusão de controlar a vida e a morte. E precaver tudo, né? Então, acho que... Não, ainda que a Madalena tenha feito de tudo, né? É impossível estar lá o tempo todo, ou, enfim, controlar. Inclusive, a Ana chega a essa conclusão a partir de um sonho, né? Um sonho que, depois de todos esses anos de luto e nutrição dessa raivinha aí que vai diminuindo, mas que continua lá, ela tem esse sonho em que ela tem oportunidade de evitar que o Miguel, inclusive sensualmente, né? Que o Miguel se jogue. Ela sabe que é o dia do sábado, vai amanhecendo e ela adormece, né? E esse sonho dela foi meu, na verdade. Durante a escrita desse livro, se suicidou o Victor Eringer. Sim. E isso ficou outro muito na minha cabeça. Pois aí eu sonhei que eu estava com ele essa noite, que eu sabia que era o dia que ele ia pular. E aí eu estava muito próxima, né, de resolver isso, de evitar. Eu falei, eu sabia, então eu só preciso ficar aqui com ele e evitar, e vai passar esse horário, ele não vai pular mais. E eu adormeci e acordei já com a janela e ele já tinha ido. Então eu falei, nossa, esse sonho tem tudo a ver com sílabas, né? Por isso que ele entrou. E tinha a ver com chegar a essa sensação, né? Acomodar essa sensação de que não seria responsabilidade de ninguém, ainda que a gente acolha o máximo possível, né? Sim. Não, eu acho que tem uma outra cena também aqui, só me lembrando, que é uma cena muito boa,
né, que é no parque, que ela tá olhando as pessoas no parque, vendo as pessoas se divertindo, não sei se é exatamente isso mas comprando pipoca, as crianças correndo e os pais, né, dando gargalhadas e tal, e ela fala em algum momento, né, essas pessoas esqueceram que elas podem morrer a qualquer momento, porque fica, né, depois desse evento tão importante, da perda, essa sensação fica muito clara, né? A gente traz para a consciência, passa a ver isso em todo lugar, né? Ela com o evento de fato que aconteceu, né? A protagonista com esse evento da morte do marido, enfim, as duas, e a gente, leitores, né, com o evento do livro, propriamente dito, né? A gente relembra isso, né? E é interessante porque tem esse efeito de valorização do minuto, do instante também, né? Acho que a gente vai olhando para onde ela olha e também valorizando as coisas que vêm acontecendo, a própria filha, a própria casa, as plantas, o vento que bate. Né? É muito interessante como essa transformação acontece para o leitor também, né? Mas vai lá, Raque, que a gente recorda, né? Não, hoje até estava de manhã relendo e tal o livro porque a sensação assim que eu fui tendo ao longo do momento em que eu lia é que nós estamos sempre diante de uma questão que é tipo assim, como é que a gente recupera da fratura que se dá em nós quando nós dizemos à morte, né? Quando vou morrer, né? E fez-me lembrar até um livro que eu não sei se tu conheces, Mariana, mas que aqui em Portugal é muito lido, ou era muito lido quando eu andava na escola, que é o Aparição, do Virgílio Ferreira. E o livro tem toda uma... Portanto, anda em torno desta ideia também do ser. E então há toda uma cena em que o personagem vê-se no espelho, né, e percebe-se fragmentado. Portanto, percebe que vai morrer, percebe que ele é vivo e ele vai morrer, né? Então, e isso é uma fratura que eu acho que todos nós temos, não é? Que nos obriga a um certo desdobramento e obriga-nos a nos colocarmos na vida de várias maneiras, não é? Essas pessoas do parque, elas não esqueceram naquele momento que vão morrer, mas em alguns outros momentos elas vão voltar. No caso da Ana, isso ainda é mais forte, porque ela é lembrada da morte no momento em que ela está na vida. Sim, ela entra na vida, no momento em que ela fica a saber que vai ter um filho, que ela não sabe se é uma filha ou um filho ainda, ela sabe que vem uma vida, né? Ela está lá à espera do quadro e depois tu fazes a cena, né? Há um voltar sobre a cena do quadro, que é, já com a Madalena, um cortejo fúnebre. Então, vida e morte unem-se aqui neste livro de uma maneira brutal, na personagem da Ana. E lendo-te assim como psicanalista, né, eu digo, como é que é possível? A Mariana pôs aqui tudo, assim, tudo o que a gente vê as pessoas a sentirem, a falar, as fases que batem certo, mas não batem certo, não é? A raiva, a frustração, o imaginar que não foi, o imaginar o que poderia ter sido diferente, não é? E vais traçando aqui todo um caminho de um luto muito grande, ao mesmo tempo também como esta fratura parece instalar-se na Ana, naquilo que parece ser também uma certa depressão pós-parto, não é? Ou seja, uma mãe que de repente não consegue também vincular-se àquela criança. É tudo muito real, quero-te dizer, assim, é algo que a gente de facto pode ver nas pessoas e escutar nas pessoas. E eu queria saber como é que tu fizeste isto, assim, partiste de uma experiência tua, tu leste, investigaste o luto, como é que foi este processo de chegares a estas emoções todas? E ela também, ela não consegue, né, essa maternidade, você falou da depressão pós-parto, acho que ela não ela idealizou tanto uma outra maternidade, né, e ficou parada ali nesse acidente que ela não consegue reviver dessa forma, né. E eu não perdi ninguém, não sou mãe, então a minha escrita sempre foi muito de imaginar mesmo, né, me colocar muito no lugar dessa pessoa que eu estou criando. E acho que nós temos referências, né? Todos já vimos muitos filmes, lemos muitos livros de pessoas que perdem pessoas ou também são mães. E isso foi compondo o meu imaginário. Eu sou uma pessoa muito assustada, então eu penso muito em morte, né? Então eu já tenho vivências imaginativas de tragédias constantes na minha cabeça. Não que isso seja saudável, mas funciona para escrever. E acho que é isso. Essa é uma pesquisa íntima, né? Na verdade, interior. E aí, claro, depois de pronto o livro, eu fui ler na biblioteca alguns livros autobiográficos, né, de luto, só para ter certeza que eu não tinha escapado demais, né, de nada, e isso simplesmente confirmei que para mim tava justo.
né? Eu li, acho que, por exemplo, O Ano do Pensamento Mágico, Para Francisco, que é um brasileiro, né? De uma moça que também perdeu, acho que, se não me engano, estava grávida também quando perdeu o marido. Tem o da Rosa Monteiro, né? Que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Acho que eu dei uma olhada nesses, mas isso foi já posteriormente. E quanto à maternidade, eu também tinha amigas recentes, né? Que tinham acabado de ter filho bem pequenininho. Então, eu colhi alguns depoimentos por exemplo, do creminho noturno, veio de uma amiga mesmo. E essa é uma pesquisa um pouco mais de papo, né? De conversa, para sentir mesmo esse desespero do caos recém. Eu imaginei esse caos que ela me relatava com tudo, né? Ela tinha babá, tinha marido, tinha tudo. Mas eu imaginei esse caos com, além de tudo, uma depressão ali, ou uma inação, uma incapacidade de curtir também, porque as pessoas estão desesperadas, mas também tem o lado em que elas estão curtindo isso. Ela não estava nem conseguindo ter esse outro lado, né? Maravilhoso. Hoje tem uma coisa aqui também, que essa eu precisava, foi quando a gente falou, talvez a gente tenha que cortar aqui as perguntas, porque é muita pergunta. Essa daqui precisa estar. Mariana, porque eu acho que tem um trabalho que você faz aqui, né? A gente está falando dessa coisa do luto, da morte e tal, mas tem uma vida que a gente encontra para além do que é vivo. Né? Então, a gente tem vida na casa, nos objetos, a gente tem vida no vento, a gente tem vida naquilo que a gente costuma pensar como não vivo, né? E eu acho que isso é muito espetacular. Até falei para ela, acho que a Mariana teria sido ótima amiga minha na infância, porque eu enfim, adoro, né? Gosto muito. Então, eu vou ler aqui um trecho, só para as pessoas que estão ouvindo conseguirem estar aqui no mesmo pé, um parágrafo na página 15, tá? Ela tá falando, os amigos não me deixaram voltar para casa por muitos dias, mas uma hora isso precisava acontecer e o apartamento inteiro era uma grande pergunta. Cada objeto me olhava assustadíssimo de ausência e cada canto era um estranhamento. Nada daquilo tinha o direito de existir sem o André. Era preciso revelar a cada almofada que dali em diante não havia o braço dele. As toalhas, os lençóis, era preciso explicar para as nossas bebidas guardadas, era preciso que eu parasse logo de descobrir novos detalhes do André, detalhes que me assaltavam. André morto, de repente, me revelando uma obsessão por estocar pastas de dente, guardar meias dentro dos sapatos. É necessário que um apartamento morra junto. Não se pode deixar que sobreviva, porque tudo toma um ar fantasmagórico. As paredes, as esquadrias, a vertigem das janelas, as plantas desfolhadas, os galhos encrespados, os vasos rachados desmanchando em avalanches de terra seca. As costas da camisa dele vestidas nos ombros da cadeira. E pouco a pouco, cada objeto desse, até o berço quando chega novo, né? E ele chega com a disposição de novo, e você narra ele como um inocente no meio daqueles móveis que estão todos quase que enlutados, né? Como ela. Então, a gente tem na sua narrativa aqui uma altíssima complexidade, né? E essa relação que você vai estabelecendo, que a narradora vai estabelecendo, a protagonista vai estabelecendo, com tudo que está no entorno dela, né? E aí não são só os objetos, né? Em termos de móveis e tal, mas até as plantas, a forma como ela se refere às avencas, acho que são avencas, né? Dele, enfim. E aí eu queria entender um pouco como que surge isso para você também e qual é a importância desse entorno, desses móveis, dos objetos e das plantas para essa protagonista, né? Qual é a sua visão, daí como você, Mariana, dessa relação que se estabelece entre o que é vivo e o que é vivo também? Eu acho que, assim, ela tem a peculiaridade de ser arquiteta, né? Então, existe um olhar dela que é sempre voltado tanto ao edifício, né? À formação da delegacia, do prédio dela e ao interior. E ela deve ter pensado calmamente em cada um desses móveis, né? Quando eles escolheram esse apartamento. Então, tudo começa a ser a dois, né? E acho que eles são espiões. Eu vejo muito esses objetos que são históricos de uma pessoa como espiões do dia a dia. Então, eles estão lá, ninguém está prestando atenção neles, mas a partir do momento em que algo chama atenção, você se sente observada, como se a Ana fosse lembrada por esses móveis o tempo todo de que a vida dela não é aquela que está acontecendo, né? Existia uma outra pessoa que sentava naquele sofá, uma outra pessoa com aquela camisa naquela cadeira, e que então, enquanto isso não acontecer de novo, está errado, tem alguma coisa fora do lugar. Aquilo não é a vida. Então, eles são testemunhas também dessa mudança trágica e como que na própria dureza deles, né, engessam a transformação dela, né? Vão deixando tudo duro e firme do jeito que estava antes, como querendo manter uma memória e uma impossibilidade de transcendência disso. E ela sente essa dor no cenário, né,
de andar sozinha pela casa e os móveis vão ranger, ela vai escutar. Piso dolorido, né? O luto amadeirado que ela fala. Enfim, acho que é uma bom. relação com a própria casa dos dois que ficou transformada. Então é quase essa mudança interna fica visual, né? Ao olhar, pelo olhar dos objetos do casal. E isso daí já era eu não percebi, né? Os leitores que me mostraram depois, que já era ali a semente do Árvore Mais Sozinha do Mundo, que também vai sair em Portugal no ano que vem, e em outros países, que é narrado pela árvore e pelos objetos da família, né? O carro que está na família há muitos anos, o espelho português, que é da sala, e a roupinha de segurança ali na hora do plantio da pulverização. É muito interessante porque isso também dá uma medida do silêncio, né? Sim. O silêncio é dado um tanto por essa experiência, né? A gente está falando, tá ouvindo e tá vendo as coisas a partir desse lugar daquilo que não fala. Quer dizer, fala para ela. Então, tudo fica... A gente consegue perceber, né? Essa passagem do vento, que depois a cena aparece, a cena das janelas, cortinas e tal. Mas muito antes a gente já sente isso, né? A medida do silêncio é dada... Tem a cena da batedeira também, que a batedeira se sobrepõe a conversa da Catarina com a Madalena na cozinha. Então é muito interessante isso. Ela né? fala, né, que o André morreu e deixou com os detalhes, porque esses detalhes vão machucando, né? Ela lembra do vento. Toda vez que o vento, além de derrubar alguma coisa e parecer que tem gente, né? É um vento que ela escolheu o apartamento também por causa do vento da ventilação cruzada, né? Que vinha de uma janela para outra. Então ela lembra que, além de tudo, esse vento tem a ver com a morte, porque se não tivesse esse vento, talvez ela tivesse escolhido o outro que o André queria. Enfim, várias culpas e vários ics e sílabas, enfim, que poderiam levar a outra realidade, né? E é lindo também quando chega o berço, né? Que a gente joga um holofote, você joga um holofote em cima, então tudo tá meio escuro, meio sombrio, e de repente eu imaginei um berço branco, assim, com a luz em volta, porque ele chega feliz, né? E o berço preferir estar em outra família. Exatamente, porque ele é feliz, né? Afinal de contas, é uma criança chegando, né? Então é um lugar. O berço nem conheceu o André, né? Então, Exatamente. E tem um paralelo com a criança que também não conheceu o André, e a Ana que vai entristecê-la com essa história, né? Sim. Ah, que você. Vamos lá. Nossa, essa cena do berço, eu acho. A gente já vai voltar nela. Mas nós sabemos que tu és defensora pública e uma das coisas que tu trazes muito no livro, que a gente gostou muito, foi a questão do tribunal, não é? Então temos duas cenas, assim, uma primeira entre a mãe e o pai da Ana e depois a Ana versus a Madalena, né? E é muito interessante, nós achamos, que na cena mãe versus pai, a Ana perde os dois, né? Porque ela até, assim, ela fica decepcionada com a mãe, decepcionada com o pai, e eles não são capazes de se encontrar naquela disputa, né? Eles não são mesmo capazes. Já na cena da Ana e da Madalena, eles usam os advogados para dar vazão ali à raiva, à frustração, né? Elas colocam-se, parecem uns animais selvagens a lutar entre eles enquanto elas observam. E nisso elas conseguem se reconciliar. Então, de facto, é curioso as duas cenas, porque mostram numa a reconciliação impossível, né? E na outra a reconciliação e o encontro possível. Então ficámos a pensar que talvez também esteja aqui uma declaração tua, não é? De que a amizade entre duas mulheres é mais resistente e mais forte que o amor romântico. É verdade, Será é assim? bem visto aí. Não foi intencional, mas com certeza foi em algum lugar, né? E acho que tem a ver, essa parte jurídica muito tem a ver com o meu trabalho, né? Principalmente a parte da mãe e o pai da Ana, que eu espelhei muito no que eu vejo no fórum de família, né? Uma audiência seguida da outra, então uma certa desumanização das pessoas que estão ali. E uma violênciazinha ali também, de deixar os dois discutindo e vai ficando pequena, né, a picuinha entre eles e fica marcado para sempre, né, as pessoas envolvidas nessa discussão. E para os operadores de direito é só mais uma, né, então é fácil chegar numa máquina, assim. Essa é a parte mais triste do direito, e a parte da Ana eu acho que é a mais cômica, né, que ela vê o processo contra a Madalena de uma forma um pouco absurda mesmo. Que ela acha, inclusive, que ela consegue manter duas vidas paralelas, né? Uma em que ela processa e a outra em que ela convive com ela normalmente, né? Então tem as palavras do processo e as palavras da vida cotidiana. E ela tem essa ilusão mesmo, né?
E acho que foi um pouco de alívio, porque a raiva que ela sente não é razoável. Em algum lugar ela sabe isso. Né? Essa culpa que ela tenta transferir, ela não pode. E quando ela encontra no direito, um direito real, assim, né? Então é o momento em que ela se sente confortável. Né? Porque a própria Madalena vai oferecer um acordo e tal. Então ela fala, ali eu tenho um direito, eu posso processar ela e mostrar judicialmente a culpa dessa família, né? Então ela sente esse alívio de estar acolhida nessa situação. E acha que isso já vai desaguar todo o conflito ali dela. E de fato ajuda, porque ao ver os dois advogados naquela mesa argumentando, e eles começam a dar aqueles argumentos, chamar de vítima, e aí as duas são vítimas, e os dois brigando, um brigando pelo outro, e palavras que também começam a não fazer tanto sentido palpável, ela vai sentindo um alívio. Já estão brigando por essa situação, já não preciso me colocar tanto assim. Perde um pouco da própria culpa de aceitar essa relação, né? E vai rolando esse apaziguamento no meio de um pouco do ridículo do direito, né? Mas é uma cena linda, né? Uma cena fortíssima. Sim, não, eu acho que eu acho que você já comentou um pouco, eu vou só passar rapidamente pela minha pergunta aqui, tinha um pouco a ver com esse ponto cego, né? Tem um ponto cego no romance, que é a gente não saber exatamente o que aconteceu lá entre o Miguel e a Madalena, enfim, de que maneira aquilo caiu ou vestiu a Madalena, como que toda a situação. A gente só sabe a Madalena a partir dessa intenção de estar junto com a Ana e com a Catarina, enfim. Essa força que é a Madalena, eu acho a personagem, como a Raquel disse, incrível. E a gente só no final imagina lá uma possibilidade de descobrir, mas a gente fica sem saber exatamente o que de fato aconteceu na vida da Madalena. E a minha pergunta aqui para você era um pouco essa, né? Assim, a amizade delas se dá por essa tensão, né, de não saber e de especulação. O que será que aconteceu? O que será que houve? Mas se dá, de alguma maneira, né? Então, a minha pergunta era, será que é justamente porque elas não sabem exatamente o que houve, o que ela não sabe, a Ana não sabe, o que aconteceu com a Madalena e com o Miguel, que é possível essa amizade? Né? Era uma pergunta mais da ordem do enredo mesmo. Eu acho que se a Ana se protege muito dessa informação, porque a informação poderia ajudá-la, mas ela ia conseguir fazer com que atrapalhasse. Sim. Né? Então, seja o que for, ela ia conseguir dar um jeito de culpar ainda mais a Madalena, porque ela poderia contar que não dava pra desconfiar. Ela poderia ser de vários lugares, qualquer né? E qualquer uma ia conseguir, e aí seria concreto. Ela ia dar uma concretude ali que ia piorar a situação. Então ela se protege dessa informação, ela também não suporta muito saber desse homem, ela é como se fosse um assassino pra ela mesmo, né? E pra literatura, né? O evento, né? Para ter interesse literário, teria que ter sido um suicídio aqueles assim mais épicos, né, com um motivo. Perdi um filho, fez isso, fez aquilo. E não era o caso para mim. Sim. Então também não era um livro sobre isso. Não era um livro sobre o suicídio, sobre a tentativa de manter a pessoa viva, etc, sobre não compreensão. Então, se eu entrasse na história da Madalena pela curiosidade apenas, né, a gente ia entrar num outro livro, numa outra história. E para mim, na minha cabeça, é apenas uma pessoa com uma questão de saúde mental qualquer e controlada ao longo da vida toda, por exemplo, bipolar medicado, que depois começou a ficar mais difícil de controlar. Enfim, qualquer coisa assim, dessas mais longas, duradouras, e que a Madalena se dedicou a vida toda também no máximo que deu. E também tinha a vida dela, a história dela, enfim. E que não é uma coisa que você coloca uma frase num livro e dá um motivo, né? Sim, claro. Então, em termos de curiosidade, não faria sentido ter essa informação. E agora, quando ela vai chegar no final, né, ao começo dessa história, na verdade, com a Ana, provavelmente o que ela vai falar é ela vai passar a ter um lugar de desabafo e de contar, e não só de contar da morte, mas de contar da vida, de poder ter as histórias dela compartilhadas, né? Da mesma forma como a Ana falava do André, ela poder falar quando a gente viajou para tal lugar, ou quando a gente isso, aquilo. Ela passa a ter um passado justo para Madalena, né? E é isso que a gente sabe que vai acontecer dali em diante, ainda que a gente não vá saber qual é esse passado. Claro. Mas acho que dá pra imaginar a Madalena mas a partir da entrega dela mesmo, né? Dá pra imaginar que ou ela tá se sentindo culpada, ou ela simplesmente é uma pessoa que cuida mesmo, e deve ter cuidado desse Miguel, e tá até cansada desse cargo, tanto que ela se revolta um pouco no final. E ela é intrusiva, a gente sabe, né? Que no prédio ela quer intervir ali no que o síndico não fez, isso e aquilo. Enfim, tem essa personalidade, né? Professoral. E ao mesmo tempo acolhedora. Então,
você vai construindo que talvez ela esteja se curando um pouco nessa entrega a essa gestante que está ali muito à mercê, né? Ali muito solitária. Então existe um processo talvez terapêutico para ela também nessa entrega total, né? Ainda que ela lide com um luto muito diferente da Ana, né? É interessante porque é a entrega total do leitor também, né? Porque cada uma de nós tem uma hipótese, uma história para ela, né? Então esse é o momento em que você justifica, dadas as condições do livro, né, em que isso não tá dado. É o compromisso da gente com a história, porque eu já tenho milhões de possibilidades, a Flávia também, que a gente já conversou, enfim. Mas é isso. Hack. Então, eu estou até pensando se faz sentido fazer esta pergunta que a gente tem aqui pensar, porque, na verdade, terá que ver um pouco, talvez, com a minha leitura, né? Que eu acho que, de alguma maneira, a Madalena, se calhar, fez uma saída bastante até saudável, em certo sentido, porque ela não pôde salvar um, mas ela quis salvar a outra, né? Isso é uma possibilidade mesmo, de ela estar tão culpada que ela sentiu, no agora eu não vou deixar acontecer Que o ela pior, desista, né? sim. Mas também, uma das coisas que a Ana fala sobre a Madalena, ou ela vai trazendo assim muito devagarinho, é a possibilidade de ter havido tentativas de gravidez, ter havido a perda de um filho, ter havido Sim. a ideia, ou seja, ela traz a ideia de uma maternidade que não pôde ser possível. E aí eu fico a pensar se isto também não foi uma segunda chance para a Madalena, não é? De repente, ter ali a chance de viver a sua maternidade pela maternidade da Ana, ou seja, né? Porque elas, no fundo, elas passam a ser assim a família da Catarina, né? Sim, com certeza. São ali essa é uma as mães da hipótese real Catarina. mesmo, porque eu não sei se a Ana, ao falar isso, estava também querendo se ajudar a entender a Madalena. Falar, bom, se eles perderam um filho, pode ser que o homem estivesse ali irrecuperável, enfim. E ela também tem a dor dela, uma tentativa dela mesma de tirar esse clima. E vinha também do fato de que a Madalena parecia ter experiência, né? Parecia ter cuidado de um bebê. E pode ser só que a Madalena realmente é professora e ela é, né, muito agilizada e pragmática. Então, pode ser só por isso que ela estava ali tão hábil nesse momento. Mas pode ser que não. E, de fato, elas formam uma família, independente de qual foi a história da Madalena. Ela está maternando ali junto, né? E é a própria filha crescendo que vai dar conta de mostrar para a mãe o tamanho dessa relação, né? Porque ela cresce limpa dessas outras situações anteriores, né? Muito legal. Enfim, a gente conversou, a gente achou linda, claro, essa relação que você criou entre as duas mulheres e adorou esse tema também, que é um tema importante, né? Importante falar sobre isso, importante, né? Aproximar mais, né? Sobretudo nós, mulheres. E aí a gente ficou pensando na nossa trajetória, né? Nós três amigas também, e que nos emocionamos, né, com essa amizade, e ficamos pensando sobre a autora, né, se ela já foi a Ana ou a Madalena de alguém, porque nós pensamos sobre isso, assim, porque nós acho que de alguma forma somos as Anas e Madalenas umas das outras aqui. Eu nunca tive uma relação assim também da mãe, né, de envolvendo uma criança, mas eu sempre fui assim muito zelosa das amizades. Inclusive, o É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, tem a ver com a minha amizade real com a Camila, que atualmente mora comigo, né, e com meu marido. Então, acho que é uma relação familiar também, né? E a gente se revolta um pouco com o direito em relação a isso, né? Por exemplo, se eu quiser colocá-la no meu plano de saúde, eu não posso. Se nós decidirmos algum dia adotar ou então fazer inseminação e criarmos uma criança como amigas, eu teria que fingir para o Estado que ela é minha esposa. Enfim, eu tenho que fingir uma relação, né, que com detalhes de intimidade que a amizade não tem, e que, na verdade, a amizade às vezes pode ser até mais firme, né, mais constante do que uma relação amorosa, porque o direito ainda está muito focado no conjugal. Então, esses são temas que me interessam muito. Inclusive, É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. E Se Deus Me Chamar, Não Vou. Estão em Portugal também, pela Editora Nós, que está abrindo um ramo Editora Nós PT, né? Então, também vai dá para achar já na Travessa, na Greta, na Saudade, mas também já vai logo chegar nos outros. Nós vamos comprar todos aqui. Não, já é a nossa próxima leitura, já está até aqui na fileira dos autógrafos. Fadas e copos para mim, agora eu vou ter todos. Então, e agora eu queria voltar na história do berço, assim, porque eu fiquei, né, neste final do livro, elas vão viajar, não é? Portanto, elas vão finalmente sair para um outro lugar, né? Que é um lugar bem simbólico, saem do prédio finalmente, que já, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais esse prédio, que não tem um prolongamento, né? Abre-se a porta e está-se na rua.
E elas vão para o berço da civilização, que eu acho bem engraçado, não é? E eu sinto que aí a Ana sai do luto, não é? Ela sai daquele autocentramento egoísta, né, que a Flávia falava há bocado, mas que é totalmente natural e entendível de estar ali centrado na própria dor. E ela parece, de repente, ela olha para a Madalena, não é? E ela consegue dizer: tenho aqui esta pessoa que não disse nada, não é? Que no fundo não disse nada. E então Demorou ela um lança pouquinho, a mas pergunta. chegou, né? Então ela de repente diz assim: e para ti, como foi tudo isto, não é? E a outra ri-se, ou seja, há como ali um entendimento de que terminou uma fase e começa outra, não é? E começam juntas. Eu achei isso uma forma de fechar tão, tão bonita e tão. E isso na peça Sim. ficou Não tão sei. legal de ver. Eu gostei muito das meninas fazendo. Ah, Porque já aí é o quero. momento em que ela muda a expressão toda. Ela tá inteira em outro clima, assim. Legal. E você percebe todas as outras fases dela. E ela agora feliz com a criança e com a Madalena. Enfim, então, realmente é um momento de mudança em que ela percebe essa mudança. E a Catarina ajuda, né? Com aquela soma de anos que ela faz, né? Na verdade, se você pensar, sua vida já é mais longa com a Madalena do que com o papai. É muito bom, nós já queremos assistir a peça. Já vamos nos organizar aqui. Ai, que inveja, também quero ir. Ai, A então. gente aqui, ó, o Hack, sabe o que eu ia falar? Eu sugeri Sim. pra Flá, até tem, enfim, você vai ver 70 cenas anotadas aqui, Sim. mas o que eu tinha sugerido, até antes da gente entrar lá nas prustianas, da gente Isso. ler cada um trecho, um parágrafo que tenha gostado muito. Não vou dizer o que mais gostou, que somos incapazes de Sim. selecionar um, mas algum. Abri aqui e falei, é esse, coloridinho. Tá difícil com tanto post-it. Ah, Ai, falando tá- em ler, eu queria avisar que eu gravei o audiobook desse livro. Então, ele já tá disponível Legal, nas bom principais saber. plataformas com a minha voz lendo. E como que foi essa experiência? Ah, né? foi bem gostoso, mas é Foi. maluco porque eu não pontuo, né? Porque a maior parte é pra ela falar na velocidade do pensamento. Então, na hora Sim. de ler, eu acabei precisando pontuar, senão eu não respirava mais. Sim. Não, muito bom. Eu vou ler o meu enquanto vocês procuram o de vocês, tá bom? Eu vou força. ler esse aqui, ó, na página 126. Ao chegar assim sozinha, senti a casa estranhamente ocupada. Não entendia se eram os móveis que se mexiam enquanto eu não estava, qualquer coisa sombria num vento que fechava uma janela, a ventilação cruzada. Era isso, o medo irracional. Eu e os móveis. Vai, Raquel, Eu vou ler um, mas é eu- você, porque eu tenho tantos aqui que eu tô só Eu selecionando. tenho medo assim até de chorar, porque eu só de ver este trecho eu fico bem. Mas que é aqui na página Força. 36. Diz assim: olhe Catarina às vezes como um cão olha a sua dona. Um olhar de quem sabe que, se tudo der certo, deve morrer muito antes do outro. É um perigo. Somos cadelas dos nossos filhos. O olhar de súplica à pata mais ou menos erguida, sem coragem de completar o gesto no ar. Pelo amor de Deus, não sai nunca daqui. Assim às vezes me inquieta. O que é que vai ficar a Catarina fazendo no mundo quando eu morrer? Porquê é que não posso ter para mim esses anos que vão sobrar dela? Se fui eu que dei, porquê? Mas é também a mais necessária das certezas. Tanto eu como os cães precisamos olhar. Eu para Catarina e eles para os seus donos. E saber que vamos morrer antes, que não vai sobrar vida para mim que seja sem ela. Que nunca o cão terá de olhar para a porta e esperar o dono que não voltará jamais. Que eu não velarei nenhum outro caixão na minha vida, não guardarei mais ninguém irremediavelmente fechado dentro do mundo. Ai, eu acho isto maravilhoso. Bom, e eu vou ficar com a cena de cumplicidade entre as duas mulheres. Madalena tinha esquecido o braço imóvel em cima da mesa. Os dedos ali parados, cansados. Eu não havia, fazia 2 meses. Seria saudade? O que me deu, não sei. Peguei aquela mão e aqueles dedos em silêncio. Ela me olhou, chorou muito mais, também em silêncio. Os homens não percebiam que chorávamos, nem que tínhamos as mãos agarradas. Era isso o processo. O processo estava funcionando. Eles usavam palavras duras, mas quase todas técnicas, e não nos ofendiam. Eu sorri e ela me sorriu de volta. Eu empurrei na direção dela um dos livros caídos sobre a mesa de reunião. O nome só podia ser propositalmente ridículo. E ela sorriu de volta. Belíssimo, né? Muito. Vamos lá. Nós não Vamos para os queríamos... prustianos, nós antes que a vamos gente chore, pelo pro amor de Deus. final. A gente vai manter a Mariana aqui por dias. Vamos. Vamos sequestrá-la aqui. Vai lá, vamos a ordem que aparecer. Quem era? Eu não sei quem é a primeira. Não tem. Vai a gente você. vai decidir Não tem? agora. Vai ser Você. tudo no improviso. Então agora. vá.
Mariana, o que é que mais valorizas nos teus amigos? Nossa, eles são tão incríveis. Mas eu acho que principalmente o quanto eles valorizam a amizade também, né? Somos todos muito ligados, ninguém tá dividido em casal, fazendo só projetos em duplas, né? Então estamos sempre muito juntos. Eu vou de qual a sua cor favorita? Acho que roxo, lilás. Olha, boa. E os seus poetas? Quais são os seus poetas favoritos? Eu sou uma leitora mais de narradores, né? De ficção. Mas eu costumo recorrer à poesia até para entrar no clima, né? Da escrita. E recentemente a que eu mais tenho lido é a Ana Martins Marques, brasileira. Maravilhosa. E ela está praticamente em todas as minhas epígrafes, porque ela tem ela fala do cotidiano, né, de um jeito muito tocante. Então, qualquer coisa dela, você vai achar uma correspondência, né? Então, o Se Deus Me Chamar Não Vou, Eu É Sempre a Hora, começam com poemas dela. E o Árvore Mais Sozinha do Mundo também, e todos muito adequados. Parece que eu escrevi a partir do poema até. Então, ela é minha vozinha atual. Né, que você lembrou da epígrafe, e essa epígrafe que é maravilhosa também, que é da Lígia Fagundes Telles, que é: se é difícil carregar a solidão, mais difícil ainda é carregar uma companhia. E esse trecho eu peguei, ele é bem solto, né? Ele tem todo um contexto mesmo, que é de um caminhoneiro, enfim, que não quer ninguém. Ele é uma frase falada de um outro tom, mas foi porque ela tinha acabado de falecer quando a gente estava definindo a epígrafe. Falei, não, tem que ser ela com certeza, né? Então fui procurar e tinha tudo a ver, né? Muito bom. Excelente. Mariana, muito obrigada. A gente está muito Obrigada a feliz, vocês, foi linda a emocionado com o conversa. seu Adorei as texto. A gente leituras. adorou. A gente adorou demais, assim. Já temos obrigada novos mesmo. livros seus e já estão aqui na nossa... Vão marcando já o nossa próximo pilha, livro. porque a gente vai ter que conversar com ela de novo. Não tem jeito. Tomara, gente. Não, e adorei a conversa muito boa Sim, também, né? O livro é sim. maravilhoso, você também. Não, o livro é... muito Pois obrigada. é, tá tudo Foi marcado. muito bom. Por que será? Obrigada, gente. Que Sim. querida. Então, É isso, gente. Muito Então, obrigada. muito Até obrigada. a próxima. Obrigada, Literapistas. Até uma próxima.